E se Judas não fosse um traidor, mas o discípulo mais fiel de Jesus? Por quase 2000 anos, um único nome foi condenado, amaldiçoado e eternamente lembrado como símbolo da pior escolha possível. Mas e se eu te dissesse que existe um texto antigo, escondido e perseguido e considerado perigoso demais, que revela uma verdade completamente diferente? Um evangelho que afirma que Judas não traiu Jesus, mas foi o único discípulo que realmente o compreendeu. Esse manuscrito foi enterrado no deserto, desapareceu por séculos, e quando finalmente veio à tona, abalou teólogos, historiadores e a própria igreja. Hoje você vai conhecer o Evangelho de Judas, o texto proibido que reescreve uma das histórias mais importantes da humanidade. Antes de começarmos, já deixa o like e se inscreva no canal, porque o vídeo de hoje fala sobre um dos textos mais proibidos e controversos da história do cristianismo. O que você vai ouvir agora não aparece na Bíblia, foi escondido por séculos e muda completamente a forma como Judas é visto. Então fique até o final, porque o que você vai ouvir pode mudar tudo o que você pensa sobre o bem, o mal e a salvação. Durante séculos, acreditou-se que só existiam 4 evangelhos legítimos: Mateus, Marcos, Lucas e João, textos escolhidos, preservados e protegidos pela Igreja. Mas nos primeiros séculos do cristianismo, muitos outros evangelhos circulavam secretamente. Textos diferentes, ideias perigosas e interpretações que ameaçavam a estrutura do poder religioso. Entre eles havia o manuscrito considerado o mais perturbador de todos, o Evangelho de Judas. Escrito originalmente em grego e preservado em copta, esse texto surgiu por volta do século II, em meio a comunidades cristãs dissidentes, conhecidas como gnósticas. Para esses grupos, o mundo material era uma prisão e a salvação vinha pelo conhecimento oculto, não pela obediência cega. E nesse evangelho, Judas não é um vilão. Ele é apresentado como o confidente mais próximo de Jesus. O problema é que essa versão entrava em conflito direto com a doutrina oficial da igreja. Por isso, o texto foi condenado como heresia, foi banido, destruído e finalmente apagado da história. Ou pelo menos, foi o que todos acreditaram. Durante mais de 1600 anos, o Evangelho de Judas foi considerado perdido para sempre. Nenhuma cópia é conhecida, nenhum fragmento confiável, apenas menções vagas feitas por teólogos que o condenavam. Mas então, no século XX, algo inesperado aconteceu. Por volta da década de 1970, no deserto no Egito, camponeses encontraram um antigo manuscrito escondido em uma caverna de calcário. Ele fazia parte de um conjunto maior de textos antigos, frágeis, deteriorados e quase ilegíveis. Esse manuscrito ficou conhecido como Códice de Chacos. Durante anos, ele passou de mão em mão no mercado negro de antiguidades, sofreu danos irreversíveis, quase sendo destruído pela umidade, pelo descaso e pela ganância humana. Somente nos anos 2000, após um complexo trabalho de restauração e análise científica, os especialistas perceberam algo chocante. Entre aqueles fragmentos estava o texto que a igreja havia tentado apagar da história. Em 2006, após décadas de estudos, a tradução oficial foi finalmente apresentada ao mundo. E o que ela revelava era profundamente perturbador, não apenas porque contradizia os evangelhos canônicos, mas porque colocava Judas em um papel completamente diferente daquele que conhecemos. O conteúdo do Evangelho de Judas é tão diferente que parece uma realidade alternativa do cristianismo primitivo. Nesse texto, Judas não é um traidor movido por ganância ou maldade. Ele é apresentado como o discípulo mais próximo de Jesus, o único que realmente compreende sua verdadeira natureza espiritual. Segundo o Evangelho, Jesus ri dos outros discípulos. Ele os critica por adorarem um Deus inferior, um falso criador do mundo material. Judas, por outro lado, recebe ensinamentos secretos, revelações que nenhum outro discípulo teve acesso. E então vem a revelação mais perturbadora. Jesus pede que Judas o entregue, não como traição, mas como obediência. A crucificação nesse evangelho não é uma tragédia inesperada, ela é a parte de um plano espiritual maior, a libertação da essência divina de Jesus do mundo físico, visto como uma prisão. Judas se torna então não o vilão da história, mas um instrumento necessário para a salvação. Por isso, o texto afirma que Judas seria amaldiçoado pelos homens, mas exaltado no plano espiritual, uma inversão completa do papel que ele ocupa há 2000 anos.
Se o Evangelho de Judas circulava entre comunidades cristãs antigas, por que ele desapareceu? A resposta nos leva aos séculos 2 e 3, quando o cristianismo ainda não era uma religião unificada, mas um mosaico de crenças, interpretações e disputas internas. Nesse período, grupos conhecidos como gnósticos defendiam uma visão radical. O mundo material seria uma prisão criada por um Deus inferior, e a salvação viria pelo conhecimento secreto, não pela fé ou obediência. O Evangelho de Judas nasce exatamente nesse contexto. Para os líderes de igrejas que buscavam unificar a doutrina, esse texto era perigoso demais. Transformava o maior traidor em herói, questionava a autoridade dos apóstolos, apresentava um Jesus que ensinava segredos a poucos e ameaçava a base de teologia da salvação pelo sacrifício. Por volta do ano 180 d.C., o bispo Irineu de Lyon já condenava o texto como heresia, chamando-a de obra falsa e enganosa. A partir daí, a história foi escrita pelos vencedores. Os evangelhos que conhecemos hoje foram escolhidos porque reforçaram uma narrativa clara, acessível e controlável, um Jesus único, uma fé pública, uma igreja organizada. Textos como o Evangelho de Judas foram proibidos, ocultados e destruídos, mas nem todos desapareceram. O manuscrito sobreviveu enterrado por séculos no deserto egípcio, até ser redescoberto no século XX, trazendo de volta uma pergunta que nunca foi totalmente silenciada. E se a história que conhecemos hoje for apenas uma versão entre muitas? Se Judas não foi um traidor, se Jesus ensinava verdades secretas, então o que mais foi deixado de fora da história oficial? O Evangelho de Judas não pede que você acredite nele, ele pede algo mais perigoso, que você questione. Ele não tenta substituir os evangelhos bíblicos, mas nos lembra que a história do cristianismo foi construída em meio a disputas, escolhas humanas e silêncios cuidadosamente impostos. Talvez Judas não tenha sido um herói, ou talvez não tenha sido um vilão. Talvez tenha sido apenas uma peça em um jogo maior, um personagem necessário para que a história seguisse o caminho que conhecemos. Independentemente do que você acredita, uma coisa é certa: o Evangelho de Judas prova que o passado ainda está vivo, esperando para ser redescoberto. E talvez, no fim das contas, o maior mistério não seja Judas, mas tudo aquilo que não nos contaram. Se você gosta de histórias proibidas, mistérios antigos e verdades que desafiam quem nos ensinaram, curta o vídeo, se inscreva no canal e já deixe nos comentários. Você acha que o Evangelho de Judas revela uma verdade escondida ou apenas mais um mito esquecido pelo tempo?